amores, tudo bem com vocês? Continuação da nossa aula de História, conteúdo de primeiro ano, sobre as relações de poder na Idade Média Ocidental e Oriental e a Igreja Católica na construção das suas concepções de mundo. Vamos rever alguns pontos que vimos na aula passada. A Idade Média abrange um período aproximadamente de 10 séculos, indo do século V ao século XV. A Idade Média ela se caracterizava por uma economia ruralizada, enfraquecimento comercial, supremacia da Igreja Católica, sistema de produção feudal e uma sociedade hierarquizada. O feudalismo na Idade Média tem início com as invasões germânicas bárbaras no século V sobre o Império Romano do Ocidente e Europa. As características gerais do feudalismo são o poder descentralizado nas mãos dos senhores feudais, economia baseada na agricultura e utilização do trabalho dos servos. O feudalismo ele foi um sistema caracterizado pelo trabalho servil. E aí as principais características do feudalismo: ausência de poder centralizado. As cidades elas perdem sua função econômica, a instauração da relação de vassalagem e suzerania, organização do trabalho com base na servidão. Característica marcante no feudalismo, sob o ponto de vista político, foi o enfraquecimento do Estado enquanto instituição, porque a soberania estava vinculada à ordem de laços pessoais, tais como a fidelidade e a lealdade ao suzerano. Estrutura política do feudalismo. Politicamente, o feudalismo se caracterizava pela relação direta entre a posse dos feudos e a soberania, fragmentando-se o poder central. Nas relações de suzerania e vassalagem dominantes durante o feudalismo europeu, é possível observar que o sistema de impostos incidia de forma pesada, sobre os servos. O imposto da mão morta, por exemplo, era pago pelos herdeiros de um servo que morria para que eles continuassem nas terras pertencentes ao suzerano. As principais características do feudalismo eram a sociedade de ordens, economia agrária e autossuficiente, fragmentação política e mentalidade fortemente influenciada pela religiosidade. A igreja integrou-se ao sistema feudal através dos mosteiros, cujas características se assemelhavam às dos domínios dos senhores feudais. Como tinha um monopólio da cultura, tinha também um monopólio da interpretação e da realidade social. O fim do feudalismo. O feudalismo não terminou de uma hora para outra, ele não terminou repentinamente, ele foi aos poucos se enfraquecendo e sendo substituído pelo sistema capitalista. Podemos dizer que o feudalismo começou a entrar em crise em algumas regiões da Europa, já no século XII, com várias mudanças sociais, políticas e econômicas. O renascimento comercial, por exemplo, teve um grande papel na transição do feudalismo para o capitalismo. Dentre as causas da crise do sistema feudal, pode-se apontar a reabertura do mar Mediterrâneo, o desenvolvimento de uma economia comercial e o fortalecimento do poder real. Entre os séculos XV e XVIII, a transição do feudalismo para o capitalismo no mundo ocidental engloba um conjunto de transformações econômicas e sociais, entre as quais identificamos o desenvolvimento da vida urbana através de atividades comerciais. Religião na Idade Média. Na Idade Média, a Igreja Católica dominava o cenário religioso. Detentora do poder espiritual, a Igreja influenciava o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento na Idade Média. A Igreja também tinha grande poder econômico, pois possuía as terras em grande quantidade, até mesmo servos trabalhando nessas terras. Os monges eles viviam em mosteiros e eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade. Passavam grande parte do tempo rezando, copiando livros e a Bíblia. Na Idade Média, desenvolveu-se dentro da igreja instituições que tinham corporações de mestres e aprendizes, com privilégios e autonomia administrativa, e significaram importante avanço intelectual. E essas instituições eram as universidades. Houve ainda entre os séculos VII e VIII a ascensão e a expansão do islamismo, que era a um só tempo uma religião e uma forma também de organização política. O islamismo expandiu-se rapidamente
pelo mundo durante a Idade Média, né, chegando a ocupar quase que inteiramente a Península Ibérica. A expansão muçulmana atingiu territórios da Europa, contribuindo para a divulgação de hábitos culturais que marcaram a formação histórica da Península Ibérica. Além disso, mudou as relações comerciais da época. Em relação aos outros povos e à Igreja Católica, os muçulmanos eram temidos em razão do seu grande poderio militar. A experiência de reclusão ela foi bastante característica na vida religiosa no período medieval, né, sobressaindo-se a ordem beneditina, fundada sobre o princípio da vida dedicada à oração e ao trabalho. As cruzadas, no século XI, dentro do contexto histórico da expansão árabe, os muçulmanos conquistaram a cidade sagrada de Jerusalém. Diante dessa situação, o Papa Urbano II convocou a primeira cruzada com o objetivo de expulsar os infiéis, os árabes da Terra Santa. Essas batalhas eram entre católicos e muçulmanos, duraram cerca de 2 séculos, deixando milhares de mortos, né, e um grande rastro de destruição, ao mesmo tempo em que eram guerras marcadas por diferenças religiosas. Também possuem um forte caráter econômico. As cruzadas, elas representam, em última instância, a crise do sistema feudal. E aí elas influíram decisivamente na história da Europa, na Baixa Idade Média. A mais significativa de suas consequências foi a reabertura do Mediterrâneo, né, que possibilitou a reativação dos contratos entre Ocidente e Oriente, intensificou o renascimento comercial e urbano na Europa. Após as cruzadas, o mar Mediterrâneo ele foi aberto para os contatos comerciais. Consequências das cruzadas, houve, portanto, um importante reaquecimento da economia no Ocidente. Estes guerreiros eles inseriram também novos conhecimentos originários do Oriente e na Europa, através da influente sabedoria dos saracenos. Não podemos deixar de lembrar que as cruzadas aumentaram as tensões e hostilidades entre cristãos e muçulmanos na Idade Média. Mesmo após o fim das cruzadas, este clima tenso entre integrantes dessas duas religiões, né, ainda continuou. As cruzadas elas tiveram caráter religioso e comercial, buscando conciliar a ação expansionista religiosa à abertura de novas rotas comerciais. As cruzadas tiveram consequências importantes, entre elas o restabelecimento das rotas comerciais, territoriais e marítimas entre o Ocidente e o Oriente. Outra consequência das cruzadas foi a consolidação, né, do renascimento comercial europeu, ao expulsar os árabes do Mediterrâneo e ao permitir o domínio do comércio pelas cidades italianas na região, principalmente em Gênova e Veneza. As guerras medievais. A guerra na Idade Média era uma das principais formas de obter poder. Os senhores feudais envolviam-se em guerras para aumentar suas terras e o seu poder. Os cavaleiros formavam a base do exército medieval, corajosos, leais e equipados com escudos, elmos e espadas, representavam o que havia de mais nobre no período medieval. Causas e importância das guerras. Essas guerras aconteciam por diversos motivos, né? Disputas territoriais, saques, questões políticas, rivalidades familiares e o aumento de poder. Peste negra ou peste bubônica. Em meados do século XIV, uma doença devastou a população europeia. Historiadores calculam que aproximadamente 1/3 dos habitantes morreu desta doença. A peste negra era transmitida através da picada de pulgas de ratos doentes. Estes ratos eles chegavam à Europa nos porões dos navios vindos do Oriente. Como as cidades medievais não tinham condições higiênicas adequadas, os ratos se espalharam rapidamente, né? Após o contato com a doença, a pessoa tinha poucos dias de vida. Febre, mal-estar, bulbos, né, que seriam bolhas de sangue e pus, espalhavam-se pelo corpo do doente, principalmente nas axilas. Como os conhecimentos médicos eram pouco desenvolvidos, a morte por essa doença era praticamente certa, né? E para complicar ainda mais a situação, muitos atribuíam a doença a fatores comportamentais, ambientais ou religiosos. A peste, a fome e a guerra construíram os elementos mais visíveis e terríveis
do que se conhece como a crise do sistema, né, a crise do século XIV, como consequência dessa crise ocorrida na Baixa Idade Média, o processo de centralização e concentração do poder político, né, intensificou-se para se tornar absoluto no início da modernidade. A peste negra dizimou grande parte da população europeia no século XIV, provocando escassez de mão de obra e alimentos, e sendo uma das causas da decadência do feudalismo. Pode ser descrita como a peste bubônica transmitida por ratos infectados. Revoltas camponesas, as jaqueiras. Após a peste negra, a população europeia diminuiu muito. Muitos senhores feudais resolveram aumentar impostos, taxas e obrigações de trabalho dos servos sobreviventes. Muitos tiveram que trabalhar dobrado para compensar o trabalho daqueles que haviam morrido. Em muitas regiões da Inglaterra e da França, estouraram revoltas camponesas contra o aumento da exploração dos senhores feudais, combatidas com violência por parte dos nobres. Muitos foram sufocados e conseguiram, e outras conseguiram conquistar os seus objetivos, diminuindo a exploração e trazendo a conquista para os camponeses. A Igreja na Idade Média, com a expansão do feudalismo por toda a Europa medieval, observamos a ascensão de uma das mais importantes e poderosas instituições desse mesmo período, a Igreja Católica. Aproveitando-se da expansão do cristianismo observada durante o fim do Império Romano, a Igreja alcançou a condição principal de instituição a disseminar, a refletir os valores da doutrina cristã. A Igreja dominou muitas das manifestações medievais. Seu poder ia além da religião, salientando-se também sua riqueza econômica. No entanto, existiram resistências e críticas aos exageros da Igreja, do poder católico. A Ordem Dominicana, fundada no século XIII, destacou-se pelos seus combates aos pagãos e pela sua atuação nas universidades da época. Mesmo contando com tamanho poder e influência, a Igreja também sofreu com manifestações dissidentes, divergentes. Por um lado, as heresias, seitas e ritos pagãos interpretavam o texto bíblico de forma independente ou não reconheciam o papel sagrado da Igreja. Em 1054, o cisma do Oriente marcou uma grande ruptura interna da Igreja, que deu origem à Igreja Bizantina. Do grande cisma sofrido pelo cristianismo no século XI, resultou a divisão da Igreja Católica Romana e Ortodoxa grega. Não cabe a nós querer criminalizar ou repudiar a Igreja dos dias de hoje com base nas suas ações passadas. As questões e práticas dessa instituição não são exatamente iguais àquelas encontradas entre os séculos V e XV. Dessa maneira, ao darmos conta do papel desempenhado por essa instituição religiosa durante a Idade Média, obtemos uma grande fonte de reflexão sobre tal período histórico. Nós precisamos fazer uma diferenciação de contextos históricos. E aí, vamos responder? Com relação às cruzadas, é correto afirmar que, letra A, representam em última instância a crise do sistema feudal. Letra B, a primeira cruzada foi convocada por Inocêncio III. Letra C, a terceira cruzada conquistou a cidade de Jerusalém. Resposta correta, letra A. Com relação às cruzadas, elas representam em última instância a crise do sistema feudal. É isso aí, ficamos por aqui. Beijo!